Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais uma mensagem maravilhosa que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para a nossa vida, para os nossos corações, para nos edificar. Essa passagem está em Marcos capítulo 8, começa no versículo 22. Então chegaram a Betsaída e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus pôs novamente as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. Para essa mensagem, eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Você realmente está enxergando direito? Será que realmente a gente está vivendo uma vida como cego? Vamos lá. O que eu entendo aqui é o seguinte, de que Jesus, quando ele vai curar o cego, quando ele começa a curar o cego e ele pergunta: Você está vendo? E aí ele fala assim: Eu estou vendo pessoas, mas não estou conseguindo ver direito. E aí depois ele coloca a mão nos olhos do cego novamente e o cego enxerga. Quando me vem essa parte, me vem na cabeça uma música que ela fala o seguinte: Abro os meus olhos para o que realmente importa. E o que realmente importa é o Senhor. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo coloca a mão nos olhos do cego a primeira vez, e ele abre os olhos e volta-se para as pessoas, ele continua não enxergando direito. Ele já não está mais cego, mas ele continua não enxergando direito. Ele não está olhando para o que realmente importa. Então a cura dele não ocorreu. No segundo momento, quando Jesus toca os olhos dele, eu tenho a certeza de que quando ele abriu os olhos novamente, ele olhou para o Cristo na frente dele. Ele somente olhou para Jesus. Abra os olhos para o que realmente importa. E o que importa é o Senhor. E aí, nesse momento, ele passou a enxergar e nesse momento ele foi curado. A minha pergunta para você novamente é essa: você realmente está enxergando? Você realmente está com os olhos abertos e olhando para o que realmente importa na vida? Porque o que realmente importa na vida é apenas uma coisa: é o nosso Senhor Jesus Cristo. É a gente mirar a nossa vida o tempo todo no nosso Senhor. Nada mais importa. Se a gente estiver desviando o nosso olhar e preocupado com as pessoas e olhando para as pessoas, dando importância para as pessoas, a gente não vai ser curado. A gente vai continuar não enxergando direito ou cegos. E um outro ponto muito legal que tem aqui nessa passagem é o seguinte: Marcos faz questão de dizer que Jesus tirou o cego da aldeia, não é isso? Para ali ele promover a cura do cego, tá? E quando o cego ele é curado, Jesus fala, adverte ao homem: não entre na aldeia. O que eu entendo aqui nessa passagem, nessa parte, é o seguinte: é como se a aldeia, aquele cego, ele tá ali na aldeia não enxergando, tá, o que realmente importa, porque a aldeia ela é cheia de distrações, como o mundo que a gente vive. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mundo que a gente vive é do maligno. E ele vai criar diversas distrações para que a gente fique cego nesse mundo e não enxergue o que realmente importa. É como se a aldeia fizesse com que aquela pessoa
caísse no engano e começasse a não enxergar. E ele não enxergava realmente. Tanto que quando ele volta a enxergar, Jesus Cristo fala para ele, não volte à aldeia. Porque com certeza Jesus sabe da fraqueza dele e que se ele voltasse para a aldeia, ele começaria a cair nas distrações, desviaria o olhar dele, que deve ser somente para o Cristo, e ele voltaria a cair naquelas armadilhas e no todo aquele entretenimento que a aldeia tinha, e ele voltaria a ficar cego. E aí, o desafio que o Cristo faz para você são dois. Primeiro, abre os seus olhos para enxergar o que realmente importa, que é Ele. Esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio é você não voltar a ser cego, não cair nos enganos do mundo que a gente vive, porque toda essa distração só serve para uma coisa: desviar o teu olhar para o que realmente importa, que é o nosso Senhor. Que vocês fiquem com Deus, olhando e admirando e mirando somente o nosso Senhor Jesus Cristo, somente Ele. Porque somente assim a gente pode viver saudável, enxergando para o que realmente importa e vivendo para o nosso Senhor. Que vocês fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Salvador assim permitir.